Bom dia, lembrando que nossos encontros estão sendo gravados. Hoje a gente vai dar continuidade com a Roberta, nossa coordenadora de enfermagem aqui da nossa UCP, neurocirurgia, maravilhosa, que já trabalha aí com a gente no cuidado das crianças crônicas complexas já tem um tempinho, desde outro serviço. E hoje a gente vai ter a oportunidade de falar de uma forma prática, né, Roberta, sobre o cuidado da gastrostomia, mas eu acho que vai ser bacana poder tirar dúvidas também sobre como é que a gente cuida no dia a dia desses pacientes. Eu acho que tem alguém contigo, Roberta, com o fone ligado. Está dando um pouco de ruído, não? Tem alguém? Não. Não? Tá, então acho que é só impressão. Então, Robertinha, a palavra é sua. Vamos lá. Bom dia. Como a doutora Sinara falou, eu sou Roberta, sou enfermeira e coordenadora aqui da unidade de pacientes crônicos, né, e da neurocirurgia. E ela me deu esse desafio, falar um pouquinho aqui sobre a gastrostomia. E a gente vai passar mais assim a parte de cuidados, não vamos entender muito a procedimentos médicos, não mais a questão de cuidados mesmo que nós temos aqui no dia a dia, certo? Gastrostomia, via alternativa de alimentação, como cuidar. Esse é o nosso tema. Aqui o que é a definição de gastrostomia, que é um procedimento cirúrgico que cria uma abertura no estômago para a inserção de uma sonda, permitindo assim a alimentação diretamente através da parede abdominal. Aí o paciente fica em dieta zero, em 6 horas, e aí ele é encaminhado para o centro cirúrgico para fazer esse procedimento. Nós temos dois tipos de procedimento relacionado à gastrostomia, que é a gastrostomia endoscópica percutânea e por laparotomia. A gastrostomia por endoscopia, ela é um procedimento menos complexo, né? E por laparotomia é indicado quando o paciente tem refluxo e precisa fazer a correção. A GTM, a gastrostomia, ela é inserida, ela tem, até botei uma foto aqui, deixa eu ver se eu encontro. Tem uma sonjinha que ela é bem específica, depois eu volto para esse. Ela é bem específica, a primeira sonda, a primeira passagem, que a gente chama ela que é de garra, como se fosse um cogumelo, né? Ela não tem o balão, como as outras sondas. As indicações da gastrostomia, ela é indicada em pacientes com doenças neurológicas, perda de peso ou ganho ponderal insuficiente, síndrome do intestino curto e doenças oncológicas. Ela é contraindicada na coagulopatia incorrigível, pacientes com sepsis, pacientes obesos, gastrite severa ou úlcera gástrica e a doença terminal com baixa expectativa de vida. Os benefícios. Qual é o ganho que o paciente tem quando ele é submetido, quando ele é indicado a fazer uma gastrostomia? Para manter ou recuperar o estado nutricional do paciente com condição clínica, que são impedidos de se alimentar por via oral, pode ser, geralmente, esses pacientes crônicos, eles não conseguem se alimentar por via oral, eles têm uma sonda nasoentérica, e aí a gente pede o parecer deixa eu esquecer, como é o nome Fono. da fono, pronto. E aí ela faz os testes e vê realmente a possibilidade dele fazer, e ela indica a GTM. Diminui as intercorrências clínicas de causas respiratórias, né? O paciente diminui muito a broncoaspiração. Redução na frequência de internações. Porque essa redução? O paciente, geralmente o paciente com as nasoentéricas, o paciente tem que vir para a unidade, passar horas para fazer um raio-x, não deu certo, realiza de novo a passagem,
e acaba que ele fica um tempo a mais aqui no hospital. Redução no tempo de alimentação, facilidade da administração da dieta e qualidade de vida. Os pacientes, a mãe conecta, né? A paciente que faz uso de AGTM, ela não fica aquela exposta ali, o paciente a mãe leva o paciente para um shopping, leva o paciente para algum passeio, e tá aquela sondinha exposta ali no nariz. Não, ela tá guardadinha, a mãe geralmente bota uma fraldinha por cima, aqui na barriguinha, no abdômen, e acaba que ninguém vê. Aqui algumas orientações. Posicionar o paciente com a cabeceira elevada durante a infusão das dietas, né, para evitar a broncoaspiração. Geralmente é o que a gente mais foca, porque as mães, o paciente está ali deitado, elas não se atentam a isso. Sempre orientar, manter a cabeceira elevada durante e alguns minutos após a ingestão da infusão da dieta. Orientar o cuidador quanto aos cuidados de higiene, sempre antes e após o manuseio dessa sonda, dessa dieta, fazer a lavagem ou a higienização das mãos com álcool, higienizar a área da GTM com clorexidina aquosa ou soro fisiológico. Geralmente, todos os dias a gente, aqui na unidade, como é uma unidade de transição, né, nós realizamos os procedimentos nas 24 horas, 48 horas, e aí depois a gente começa a passar para a mãe, a gente faz o treinamento e começa a delegar que ela faça só. E aí a gente orienta que ela faça a limpeza do periósteo da GTM e umas 2 vezes ao dia, se precisar. Às vezes ele fica com uma babinha, uma secreção. A gente pede que ela faça até 3 vezes ao dia e sempre orientando. Ela não, aqui no hospital a gente usa a clorexidina também, mas no domicílio elas vão usar o soro fisiológico ou até mesmo uma água destilada. Realizar cuidados com a pele, mantendo a pele seca, para evitar lesões, inflamações, infecções. Que a gente orienta que se ao redor do periósteo ele não tem nenhuma secreção ou nenhum sinal de infecção, inflamação, a pelezinha não está vermelha, está íntegra, a gente orienta que ela nem coloque gaze. Muitas das vezes elas gostam de colocar uma gaze ao em volta aqui do anel da GTM, mas a gente orienta que elas não precisam, não tem para quê. Algumas crianças têm até alergia a gás, então a gente prefere, se tiver, a pele estiver com sinais de inflamação, né, ou a drenagem de alguma secreçãozinha, aí sim, a gente orienta que ela faça a limpeza, coloca o produto indicado e coloca uma gazezinha ali só para proteger. Depois que esse periósteo estiver íntegro, ela não precisa mais estar usando. Aqui a GTM que a gente usa diariamente, a GTM de balão, né, após a confecção. Mais na frente eu vou passar para vocês. Mas a gente tem... Não, depois eu falo. Outra orientação é lavar a sonda após cada dieta e medicação, para evitar que essa sonda ela acabe obstruindo. Então, a gente orienta, a gente pede para elas lavarem com 20 ml de água filtrada para evitar obstrução. Aí acabou que essa sonda obstruiu em casa, né? E aí a gente tem alguns macetezinhos que a gente acaba mostrando para a mãe, ensinando a mãe, que ela, antes dela ir até uma unidade, realizar a troca dessa sonda, quando ela faz a obstrução, a gente orienta que ela lave com água morna, também 20 ml, ou ela use a Coca-Cola quente, que também é uma opção, e o mamão papaya. O mamão papaya ele tem uma substânciazinha que ele degrada, ele faz a limpeza da parede dessa sonda, ele limpa a sonda.
E uma outra orientação é realizar um giro de 360 graus na sonda, para evitar que ela colabe na parede do abdômen. Então, assim, a gente pede para quinzenalmente fazer um giro. Tá, o que a mãe possa fazer, eu vou passar. Vou chegar nessa orientação do granuloma. E aí a gente pede que ela faça um giro de 360 graus para evitar, porque já às vezes acontece. A gente está no tempo de trocar a sonda, a gente nem consegue secar o balão porque ele está colabado na parede. Né? Às vezes já tive de tentar puxar o máximo e furar com uma agulha para me conseguir retirar aquele balão, tirar aquela sonda, porque a mãe não fazia esse giro. Manter a sonda levemente tracionada para que a rodana fique bem ajustada à pele, para evitar possível extravasamento de dieta ou suco gástrico. A gente pede que ela posicione ela num ângulo de 90 graus, né? E acaba fazendo, porque como ela tem o peso, ela acaba pendendo. E a gente evitar de deixar ela pendendo para um lado, porque ela vai fazer extravasamento de dieta, como também ela pode fazer, formar granulomas por conta do atrito. E é aí que a gente faz, observar a formação de granulomas. Então, assim, aqui no hospital, e a gente faz o tratamento do granuloma com cloreto de sódio a 20%, é o sal, a pomada triacinolona e o curativo com Mesalte. Ambos, ele tem um tempo, a gente usa geralmente 7 dias, né? A maioria, os 3, eles têm uma boa resposta, às vezes não precisa nem chegar aos 7 dias de tratamento. Mas, assim, a gente faz esse uso hospitalar. A mãe no domicílio, ela vai procurar a referência dela, né? Seja no SAG, no programa, o médico ou a enfermeira, eles vão avaliar e aí ele vai indicar, porque ela não pode simplesmente usar a cloreto de sódio a 20% no domicílio sem prescrição, porque o médico precisa, a enfermeira precisa avaliar aquele granuloma para, para indicar o melhor tratamento. Aí ela usou a pomada triacinolona por 7 dias e não teve resultado. Parou aquele tratamento e a gente começa um outro. E agora a gente tem utilizado muito o Mesalte, né? A gente tem uma boa resposta com o Mesalte. A gente também faz 7 dias e trocando, dependendo se ele não tiver com muita sujidade, a gente troca uma vez por dia. O cloreto de sódio a 20%, né, a gente pode fazer a aplicação dele 2 vezes, dependendo do tamanho do granuloma, a gente pode fazer ele 2 vezes ao dia. Sempre protegendo a área ao redor desse granuloma. Porque onde ele cair, a gente pega com um cotonetezinho, ou até mesmo a pontinha de uma gaze embebida, e faz a fricção em cima do granuloma, por alguns segundos, e ele vai queimando. Então, a gente geralmente orienta as meninas. Serve também, o sal de cozinha também é indicado. E aí a gente sempre preservando a área, ou com óleo, ou com uma pomada, né, para evitar que ele pegue a pele íntegra. E o Mesalte não tem muito, você só faz, tá aqui até ele, você faz um cortezinho, coloca em volta do granuloma, da GTM, deixa ele lá, coloca um curativozinho para fixar o Mesalte, orienta a mãe a não molhar esse curativo, certo? E se ela chegar a molhar, não conseguiu, ou se ele saturou, ela faz a retirada, limpa o periósteo com soro fisiológico, ou até mesmo água destilada, e coloca de novo o Mesalte ou a pomada triacinolona. A gastrostomia e a troca. Aí, primeiro, a gente avalia a necessidade de troca beira-leito, no domicílio ou endoscopia.
Por endoscopia, o que é que a gente orienta? O paciente fez a confecção da GTM, né? E ele está ali no período da primeira troca, que vai no tempo de menos 12 semanas. Menos 12 semanas, o paciente vai ter que realizar a troca, a segunda troca, a primeira troca, aliás, que ele fez a confecção. Nesse período, ela pode ter saído acidentalmente, ou realmente está no período para fazer a troca, ela é por endoscopia. Que aí lá o médico vai, o cirurgião vai avaliar, né? O endoscopista vai avaliar como é que está o trajeto, como é que está o campo onde, o ambiente, né, ali onde a sonda foi realizada, ver se está íntegro, vai olhar se não tem nenhum granuloma por dentro. Então, assim, nas primeiras 12 semanas, após a primeira confecção da sonda, essa troca é feita por endoscopia. Ai, Roberto, o paciente perdeu a sonda que estava com um mês, como nós já tivemos. A gente faz um curativo compressivo, né? Se a gente ainda conseguir, a gente tenta colocar uma sondinha de aspiração no trajeto, no periósteo, no ósseo da CGTM, e entra em contato com o endoscopista para ele fazer essa colocação. E ele não vai mais colocar a sonda de primeira passagem, que é a sonda de garra. Não. Ele já vai colocar a segunda sonda, que é a sonda que a gente o enfermeiro vai manusear, né, dali para frente. Essa primeira sonda, que é a de garra, ela só é colocada no ato do procedimento e logo após, se ele, fora do tempo, ele precisar fazer a troca ou algo acontecer, ele vai passar já para a próxima sonda, que é a de balão. É que nós temos alguns modelos, né? Essa com a pontinha branca, que é a de cogumelo, que é a de garra, que nós chamamos, ela que é passada por endoscopia, ela é de primeira passagem. A primeira, que tem um anel, essa é a de balão. Após a confecção, após 12 semanas, a gente começa a fazer a troca, o enfermeiro começa a fazer, o enfermeiro especialista começa a fazer a troca dessa sonda a cada 3 meses. Ou se ela rompeu alguma das conexões, quebrou, ou se o balão estourou, ou se saiu acidentalmente, o enfermeiro faz a troca, depois de 12 semanas, beira-leito, ou no domicílio, né? A gente pode fazer essa troca no domicílio, pessoal do SAGE, a enfermeira vai lá e faz a troca. Temos também a sonda de Bottom, que ela é essa sonda pequenininha, que também o enfermeiro pode realizar a troca dessa sonda, só que ela ela é diferente a troca dessa sonda para a convencional, porque ela tem uma régua que a gente faz a medição, né, da intra, a gente coloca ela para ver a medição da parede do abdominal, intestino, para ver o tamanho da sonda que nós vamos aplicar. Qual técnica cirúrgica utilizada para a primeira troca? Pronto, a primeira troca ela é por endoscopia, menor de 12 semanas, certo? Nós podemos fazer a beira-leito domicílio, maior de 12 semanas. Se for menor de 12 semanas, é por endoscopia. A troca também ela é possível quando tem uma obstrução persistente. Ela vem há dias fazendo obstrução, fazendo. A mãe tenta lavar em casa, ela melhora, só que na próxima dieta ela faz de novo a obstrução, então a gente já orienta essa mãe a vir, ou, se ela não conseguir, o enfermeiro vá até o domicílio,
Eu acho que no hospital a gente faz logo a troca. Se ela não conseguir, é um final de semana, a gente orienta que ela vá ao hospital, né, à unidade de saúde para fazer essa troca. Na quebra dos conectores também, porque ela sempre, quando você conectar a dieta ou for conectar uma seringa, ela vai derramar, a dieta vai vazar, então a gente orienta também que ela faça a troca, essa sonda seja trocada. O tempo de GTM troca a cada 3 meses, dependendo do fabricante, a depender do fabricante. Aqui a gente colocou a Kangaroo. A Kangaroo, ela é 6 meses, certo? As demais, elas são 3 meses. Assim, o fabricante orienta 1 mês. Mas, com os estudos, com a nossa vivência, a gente consegue segurar essa sonda por 3 meses. E a Kangaroo, ela é trocada a cada 6 meses. Aí, a primeira GTM, a gente troca aproximadamente com 12 semanas, né? Ou dependendo, se tiver alguma intercorrência, com menos de 12 semanas. Aqui é a técnica da, 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 da confecção da sonda. Vocês podem ver, ó, que ela fica uma garra, nessa figura D, ela fica uma garra, que a gente chama de cogumelo. Outra indicação da troca é a saída acidental, e aí a gente treina os cuidadores como proceder diante desse evento. Saiu, a mãe observou que a sonda saiu, ela vai checar como é que está esse balão, ela vai retirar a água do balão, vai ver se aquele balão está íntegro. Está íntegro, ela é orientada a fazer a passagem da sonda. A gente orienta ela, a gente mostra a ela o tamanho da sonda que o filho está usando, qual a quantidade de água que vai ser necessário naquele balão, sempre usar água destilada ou água filtrada. A gente não pode usar no balão, nós não podemos usar soro fisiológico, porque ele cristaliza. E aí a mãe observou que a sonda rompeu o balão. Ela não vai conseguir colocar aquela sonda novamente porque rompeu o balão. Então, o que é que nós indicamos? Nós orientamos a ela a colocar uma sonda de aspiração. Geralmente, os pacientes vão para casa, né, com um desses insumos, é a sonda de aspiração. A gente orienta que ela coloque a sondinha de aspiração, faça um curativozinho só para segurar até ela ir numa unidade de saúde, ou o enfermeiro chegar até o domicílio dela com uma nova sonda, para a gente preservar, para a gente segurar aquele ósseo, né? Aquele trajeto da sonda, para a gente não perder. Porque muitos pacientes, eles levam tempos e tempos e tempos, dias e dias para fechar, mas alguns levam segundos, né? O paciente faz uso de uma sonda 14, quando eu vou, aí a mãe chega, Roberta, a sonda saiu. Eu vou no leito, olho, verifico, ok, vou pegar uma sonda, vou solicitar. Dependendo da demora. Quando eu chego, aquela 14 já não cabe mais. O hoste já tem fechado. Então, aí eu vou passar uma de menor calibre, menor frente, né? Sugestão, checar quinzenalmente o volume d'água destilada no balão. Porque, algumas das vezes, pelo descuido, a gente pode acabar que nas 3 vias, que é a via da dieta, a via da medicação e a via do balão, a gente pode confundir, sei lá, ou até mesmo às vezes vaza. Então, aquele balão, ele pode, com o tempo, ele pode ir diminuindo a água, pode evaporando, né? Ou até mesmo vocês, sem querer, foi administrar uma, uma medicação e colocou no conector errado. Enfim, e aí o que a gente pede para ela quinzenalmente é checar o volume, olhar anterior, quanto é que cabe naquele balão. Aí, essa minha sonda é 12, ela cabe 3 ml de água destilada. Então, ela aspira, ela olha, observa quanto é que tem, e aí não tem 3 ml, tem 1,5. Então, ela completa
deixa os 3 ml na seringa e injeta, insuflando, enchendo esse balão novamente. Ah, não, o balão está aqui 3 ml. Pronto, ela coloca novamente a água para dentro desse balão, sempre ficar, porque aí impede dele de ter o vazamento, impede dele vir a sair. Se ela tiver esses cuidados no domicílio, ela evita muito saída acidental, né? Ela evita os constrangimentos. E aqui é um caso clínico que eu coloquei. A paciente tem 8 anos, sexo feminino, cefalopatia crônica com escoliose importante. Ela fazia uso de sonda nasointeral e apresentava várias intercorrências como vômito persistente, distensão abdominal, retiradas acidentais de sonda. Criança com indicação médica de confecção GTM. No entanto, a mãe, a principal cuidadora, ela era muito resistente. Ela não aceitava o procedimento, né? Porque como era um procedimento invasivo, ela sempre resistente, que a filha dela não ia passar por esse procedimento, que a gente teria que tirar a sonda nasointeral, que a filha dela não se dava com aquela sonda nasointeral, e colocasse uma sonda nasogástrica, porque ela dizia que aquela sonda nasointeral, a filha não se dava com aquele material, que ela tinha realmente vômitos, distensão abdominal direta, ela vivia internando essa paciente. E ela mesma arrancava. Acho que ela não saturava mais a sonda, ela mesma arrancava. Aí, após algumas conferências familiares, o pai autoriza a confecção da sonda. A mãe não autorizou, mas o pai sim. Porque ele viu realmente que tanto a mãe já estava cansada, a criança estava muito mais, mas a mãe também estava muito cansada, porque ela ia para casa, retornava em poucos dias e passava muito tempo aqui internada. Foi realizado o procedimento, mas infelizmente os vômitos, a distensão abdominal e o extravamento da dieta continuaram, persistiram. E com isso veio a pele queimada pelo suco gástrico e os granulomas persistentes, né? A gente tentou resolver os sintomas, porém, a gente não teve muito êxito. A criança foi avaliada pela CIP, gastropediatra, que decidiram em conjunto pela retirada da mesma para fechamento do ósseo e possível nova confecção em um segundo momento. E assim foi feito. Ela acabou que ela foi para o domicílio com a sonda nasointeral, né, para fazer, ela fez essa deshospitalização, para fazer essa descontaminação, que também poderia ser estava colonizada, e aí veio, fez a sonda e ficou bem, recebeu alta. Porém, também com pouquíssimo tempo, ela teve que retornar. E também acho que ela fez uma pneumonia, alguma coisa desse tipo, mas com a infecção da GTM, infelizmente essa paciente veio a óbito, né? Mas foi uma paciente bem complicada que nós tivemos em questão da confecção da sonda. E algumas, assim, não, eles não se dão muito bem com o material, ou até mesmo como outro, né? O corpo acaba rejeitando. Então, assim, a gente teve alguns, são poucos, mas tivemos alguns pacientes que a gente teve problema com essas GTM. E aqui, eu nem coloquei. Assim, para a gente discutir um pouquinho, né, sobre esse caso clínico, sobre essa paciente. O que é que vocês acham que aconteceu aí com essa paciente? Assim, o porquê que ela fez? Ela foi indicada a GTM e acabou que persistindo esses sintomas. Acho que podia até aproveitar para falar, Roberto, tipo, o que foi perguntado do granuloma, né? Tipo, esse ato de puxar a sonda, muitas vezes vai para a barriga, né? Então, essa tração da sonda, ela é uma coisa que precipita muito granuloma, né? O próprio peso da sonda
que é uma coisa que você pontuou, porque na nossa sonda de balão, a gente tem o anel, e os nossos pacientes que são pequenos, eles têm, eu acho que eu estou com uma coisa aqui aberta, para poder mostrar, eu vou abrir aqui, mas daqui a pouco volta para a tua. Deixa eu ver aqui. É o guia que tu me mandou, tu arrasou. Que é exatamente essa extensão aqui, ela é muito pesada, essa da direita, né? E aí, na hora que ele pesa no paciente, é essa tração no ósseo da pele também, né, Roberta? Então, essas orientações, quando a gente vai na beira do leito, acho que foi a Carla que perguntou, o que a gente vê tão comumente na UTI, né? Que a gente não está olhando isso, o paciente está coberto. A GTM, ela está com a dieta encaixada e ela está tracionada, às vezes, o equipo, né? E aí, essa GTM, ela está tracionando o ósseo da gastrostomia. Quando está em casa, às vezes, a criança está brincando, a gente tem um paciente aqui que ele sobe na gastrostomia dele. Então, ele pesa, e às vezes a criança nem precisa fazer isso. Esse próprio dispositivo já é pesado e ele traciona o ósseo da gastrostomia. Então, esse tracionamento no ósseo é uma das coisas que precipita a tensão sobre o ósseo da gastrostomia, né, Roberto? Então, prevenção de granuloma, deixar a gastrostomia em 90 graus na pele, não é fácil, né? Por isso que se fala tanto da sonda de Bolton, né? Isso, que isso aí é vida, né? Teve uma época que, assim, eu trabalhei no PAVD e aí a gente, no domicílio, a gente deixa uma sonda Foley. Essa sonda Foley, a mãe pode fazer a troca. A GTM do filho dela obstruiu, estourou o balão, eu estou em rota, eu não consigo chegar lá, ou o cirurgião não consegue chegar lá, ela coloca a sonda Foley, a gente deixa essa no domicílio, porque a mãe pode fazer a passagem, e aí algumas delas acabam tirando da GTM o anel, e coloca. Ou eu havia algumas, Roberto, eu não consegui colocar o anel, foi o que eu fiz. Foi numa lojinha, comprou um bico de mamadeira, para deixar ela em 90 graus, porque não tinha o que fazer. Ela já disse, meu Deus do céu, pronto, essa sonda aí é Foley. Você vê que ela não tem o anelzinho para segurar tracionar. E a mãe fez isso. Eu disse, rapaz, e aí é interessante até saber dessa gambiarra, né? Que é uma possibilidade, não é uma recomendação forte, mas eu achei interessante desse guia, que eu vou até mandar nos grupos, porque de fato, assim, por exemplo, no SUS não está desenhado formalmente a gente deixar a sonda de gastrostomia, na medicina suplementar não está desenhado formalmente deixar a sonda, a bottom, ela é desenhada para o paciente, porque você faz a medida, então, ela, às vezes, o paciente, quando interna, ele sai da bottom e vai para cangaru, porque não tem a bottom disponível, especialmente a pediátrica. A gente tem paciente que, às vezes, fica de jejum, porque está esperando. Olha a loucura. Então, assim, como a gente precisa estar falando cada vez mais sobre isso, né? E, às vezes, no SUS, eles ficam menos tempo de pausa de dieta, porque a gente faz as gambiarras, né, Roberto? Então, assim, eu não sou contra passar isso aqui, porque eu não quero meu paciente fazendo pausa. Se eu garantir que a dieta seja infundida, né? Mas como você colocou o caso do nosso paciente, querendo ou não, são materiais. Nós temos, né, criança com condição crônica complexa, que o Thiago vai abordar no encontro em breve. Pacientes com condições raras, pacientes com diversas patologias que a gente, às vezes, vê manifestações de alergia de pele, coisas que a gente tem muita dificuldade de cuidar. E essa paciente foi muito isso, né? Ela tinha muita lesão de pele que a gente não entendia o que era, ela fazia muita reação. Ela foi acompanhada com um especialista de pele, ela trocava a sonda, mas infelizmente ela fazia muita intercorrência relacionada à gastrostomia, que era uma via necessária para ofertar alimentação de forma segura para ela, né?
Eu vi que a Cátia levantou a mão. Fala aí, Cátia. Oi, estão me ouvindo? Estamos sim. Bom dia, pessoal. Vou falar 2 gambiarras que a gente aprendeu aqui, para deixar essa sonda retinha, né? Quando a gente manda com o bottom é fornecido pelo município, mas às vezes a gente tem dificuldade de fornecimento. E aí, quando quebra o extensor, aquele extensor, ele às vezes quebra, né? Fica rígido, porque o município só quer trocar a cada 6 meses. E aí a gente às vezes tem dificuldade de repor só aquela sondinha mais fina, que custa R$ 300 ou mais. E aí a gambiarra que eu aprendi essa semana, a mãe, quando a sonda ficou rígida, né, e rachou, então ela corta o conector que conecta o bottom e o conector que a gente coloca no equipo de dieta, e ela coloca um equipo de dieta ali encaixadozinho. É uma gambiarra, mas assim, é algo que ela conseguiu fazer para poder sustentar o uso do bottom. Depois eu vou pegar uma foto para mandar também no grupo. Ah, manda a foto, porque é a do bottom, né? Porque o extensor do bottom a gente vende separado, né? Mas ele é caro, Sim, ele custa 300, é R$ 400, caro. e às vezes a gente não consegue. E Sim. aí, às vezes, a sugestão do município, quando não tem, enfim, no SAD disponível e tal, é tirar o bottom, que é caríssimo, e colocar uma sonda enquanto se aguarda a compra, né? E Sim. aí, isso para os pacientes que arrancam ou que tem esse problema de estar fazendo lesão de repetição, termina sendo um problema. Aí, essa foi a gambiarra que eu aprendi essa semana. A outra que a gente faz, quando a gente coloca a Foley, é pegar o êmbolo da seringa, aquela partezinha preta, e a gente corta o meio do êmbolo. Boa. E aí ela vira um anel. Boa, então, boa. Vira um Catarina, anel que a gente consegue usar. Vocês guardam o equipo em geladeira? Não. Do A bottom? gente Eu já recomenda vi lavar essa... com água morna. Tu tá não, mas eu dizendo já a vi essa... sonda, né? eu já vi essa recomendação no curso também, que eu vou já mostrar para vocês aqui no final, que é o curso que tem aqui Não, eu local. já vi que assim, quando é local muito quente, o pessoal recomenda, né? Mas a gente Nossa, não, né? assim, não peguei esse hábito não, mas pode ser até uma recomendação nova para Pois é, fazer. porque em termos de preservação do material, porque para ver se ele fica, se sustenta mais tempo, assim, as gambiarra, né? Porque no primeiro mundo não é isso, né, que acontece. Enfim, A gente já teve muito problema com o bottom quando faz paciente que faz dieta cetogênica ou alguns pacientes que fazem dieta metabólica especial, assim, porque eu atendo paciente mais interinato, espesso, né? E alguns suplementos, algumas coisas terminam corroendo mais essa sonda. E aí a gente perde mais rápido. E vocês Por isso que essa é a usam... gambiarra. Vocês usam alguma dieta artesanal por aí? Pelo bottom, sim. Não só pelo bottom, mas isso é comum vocês fazerem, Sim. porque eu vejo na literatura, aqui a gente não tem essa rotina, né, Roberta? De tipo, eu não sei se porque a gente tem famílias, pelo menos as que a gente acompanha, que a questão social é tão delicada que a gente não... que a gente faz sempre o caminho da fórmula, mas de talvez amadurecer essa possibilidade. Interessante. E tanto que esse guia orienta, sabe? Ter a dieta artesanal. Inclusive dietas não peneiradas, né? Aí quando a gente... Porque alguns pacientes de Renato, a gente demora muito para conseguir a fórmula. E aí tem os alimentos que eles podem e não podem. E aí, às vezes, o que a gente faz, às vezes, é usar até uma sonda de gastrostomia mais grossa do que a do paciente. Aí não usa o boto, usa a sonda mesmo, para poder a dieta descer, né? Porque senão ela não desce. Perfeito. Mas às vezes a necessidade faz. E a outra gambiarra que a gente faz é para esses pacientes que usam a sonda mesmo, que a gente precisa deixar mais a 90 graus, principalmente em horário de dieta e tudo, é colocar uma seringa. A gente corta o bico da seringa, faz um corte horizontal, vertical assim, e bota ela dentro, encaixada. Aí ela fica em pezinha na barriga do paciente. Catarina, manda foto disso também. Não, perfeito. Banana caiu. Roberta, anota. É que ela faz home care. Teu fone tá desligado. É porque ela faz home care. Então ela tem... Tu caiu, Catarina. Menina, manda foto dessa da seringa. Tô passada dessa daí. Não dói, não. Não machuca, não. Catarina.
Tá mudo. Oi. Não Ela dói, fica em não? pezinha. Essa da seringa? Não, ela fica em pezinha, encaixada, assim. Para não Às vezes machucar ela a fica um pele, não? paciente- Manda em cima do foto, por favor, Catarina. Até pra gente dividir com o grupo, pro pessoal, tem um pessoal do interior aqui do estado também, pra gente poder compartilhar. Adorei as dicas. E a gente tem também a cinta, né? Que a gente coloca. Não sei se vocês já viram. Sim, aqui a gente tem a redinha. O pessoal da equipe da Estômago nos dá muito a redinha. Mas eu também já vi roupas, né, que abrem, né, só a parte da gastrostomia. Isso eu acho muito interessante, porque permite proteger e deixar a sonda em 90 graus, né? Eu estava até vendo que eles fazem uma bolsinha. Uma cinta, como fosse uma cinta e uma bolsinha para acoplar ela dentro, para ficar a gente usa muito bem bonitinha, né? Tem a fixação. A gente usa muito. Outra coisa que a gente usa também a gente usa para segurar o anel. Algumas das vezes esse anel ele não fica fixo, ele fica subindo, né? E aí extravasa dieta e tudo, a gente usa enforca-gato, que é aquela pecinha até É o lacre. Tá por aqui, mas assim, é um o lacrezinho. É controverso, né? Isso aí, o pessoal lá no curso da gastrostomia segura, uma das profissionais tinha ódio, porque ela disse que numa intercorrência fica difícil, mas eu entendo, porque tem momentos que ela tá muito frouxa e fica impossível, porque extravasa bastante, mas eu acho que o interessante é você entender por que está extravasando. E aí, para quem não tem a rotina do cuidado, é isso, né? Às vezes você pensa que é o paciente, às vezes você pensa que tem doença e é o dispositivo. Se você não pode trocar o dispositivo naquele momento, às vezes isso do lacre vai ajudar, mas você programa a troca do dispositivo. Às vezes a gente vai entender que toda a dinâmica não vai permitir, então você trazer a segurança do cuidado para a família vai te ajudar a fazer o plano de que não tem adoecimento naquele momento. É só posicionamento, é só cuidado de rotina, e que se eu tenho extravasamento, eu posso ter lesão de pele. Então, se eu tiver lesão de pele, mais uma vez, é só relacionado à rotina de cuidado, porque às vezes a gente tem muitas vezes aqui, paciente que interna infecção de GTM. Aí quando você vai ver, teve relação ao manuseio da gastrostomia e uma pequena hiperemia relacionada ao extravasamento ali. E aí quando você vem com pequenos métodos de barreira, pronto, né? Então, assim, e é muito claro, até ao treinamento relacionado ao cuidado da gastrostomia. E a gente poupa esse paciente de internações que são evitáveis, né? Já que a gente sabe que na trajetória da vida deles, eles vão ter muitas internações, né? É o natural, na verdade. Acho que é isso, né? Ai, adorei. Ah, só teve uma pergunta, Roberta. A Yala perguntou como é que a gente fazia o mamão na sonda. Eu acho que é tipo uma pasta, né? A gente pode... É uma pastazinha. O mamão mesmo ele já é bem molinho, né? Aí você faz e você coloca e vai lavando com água. Vai lavando com água solquinhos, que aí ele vai. Aí você pode, a gente orientava ela deixar um tempinho na sonda. Deixa lá o mamãozinho lá na sonda um pouquinho, para ele ir fazendo, degradando. Aí depois você vai lavando com água, com soquinho, que aí ele vai fazendo a limpeza. Eu lembro muito disso. Era essa coisa da Coca-Cola, para saber que Coca-Cola desentope tudo, né? Isso da temperatura que tem que ter muito cuidado para não queimar o menino, né? E eu lembro que tinha umas outras gambiarras. Eu tinha umas coisas anotadas do curso, mas enfim. E eu queria compartilhar, gente, que eu até coloquei nos grupos, que é o curso realmente, existe um curso aqui em Fortaleza, Ave Maria, eu acho que se eu pudesse, que todo mundo fizesse esse curso, eu não ganho nada, juro por Deus, mas é porque é um curso direcionado para médicos e enfermeiros do cuidado da gastrostomia. Então, assim, tipo isso do Messalt, né, ele é um curativo que vai sal, bebido. Só que, na verdade, ele é na concentração adequada, ele pega a umidade que está encostada na pele, como ele tem tecnologia, ele tira a umidade da pele e vem para a superfície externa, né, Roberto? Então, assim, ele é seguro, ele é muito bom, ele não é tão caro, né, você pode fazer vários recortes. Então, você conhece as marcas não, mas as possibilidades do dispositivo, você trabalha médico e enfermeiro, né, então, assim,
essa questão de ser multi, que na verdade não é só para ser a gente, mas na verdade todo mundo que está na beira do leito, a psicóloga que acompanha essa família tem que entender, o farmacêutico tem que conhecer a sonda, o físico, todo mundo tem que conhecer, né? Mas assim, o curso ele é interessante nesse sentido, e aí eu até disponibilizei nos grupos também, porque eu acho que, eu até brincava com eles, assim, que era para ser tipo um BLS que na saúde já tem, né, porque as crianças com condição crônica complexa e vias alternativas de alimentação estão cada vez mais frequentes. Então, a sonda, a gastrostomia, ela faz parte, né? Então, a gente tem que aprender a cuidar, né? Então, a gente tendo, e cada vez mais segurança vai permitir a gente agregar um cuidado de qualidade cada vez mais presente, né? E isso está nas UTIs, está na CTI, isso está nas enfermarias, está nos ambulatórios, está em todo no colégio, está em todo canto, né? Então, estou muito feliz pela aula, viu, Roberta? Obrigada mesmo. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa, fazer alguma ponderação. Fala aí, Ayala. Oi, gente, só para dizer que eu tô com saudade, para dizer que o Sistema Único de Saúde dá de 1.000 a 0 no sistema privado, viu? É verdade, Ayala, assim, é verdade, amiga. Então, Saudade. gente, obrigada. Espero ter contribuído aí alguma coisa. E é isso, obrigada por assinar também, pela oportunidade. Beijos.